Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Além da Linguagem. Eu sou o professor André Cavalini e hoje o assunto é muito interessante e creio que você que é estudante de qualquer tipo de objetivo de concurso público, vestibular, Enem, qualquer que seja, você precisa ouvir esse podcast hoje, hein? O assunto é mindfulness, atenção plena e estudos. E eu trouxe para conversar comigo sobre isso hoje o Thiago Garcia. Thiago, seja bem-vindo. Se apresente, por favor. Obrigado, André, pelo convite. Sou o Thiago Garcia. Eu sou cineasta e sou pós-graduado em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre essa ferramenta extremamente importante, que é o Mindfulness, que pode ajudar as pessoas em diversos momentos das suas vidas para ter mais autoconhecimento, mais autocontrole emocional, principalmente nessa questão dos estudos. Você pode ter mais foco, você pode reduzir a sua ansiedade diante de momentos de adversidade, como em testes, em provas, em audições. E é uma ferramenta simples, prática, que não tem nada a ver com misticismo e que você vai aprender técnicas bem simples ao longo desse podcast que o André vai apresentar agora. Eu te convidei para a gente conversar um pouco sobre meditação, mindfulness, né? E como isso pode ajudar nos estudos. E eu estava assistindo uma live tua hoje com a Carla, a doutora Carla Tiepo. Uhum. Vocês Sei, falaram sei. bastante sobre as emoções e tal. Eu falei, puta, cara, isso é ouro. Ela foi minha professora na pós-graduação, ela entende muito principalmente desses sistemas emocionais que a gente tem, né? Como a gente reage à ansiedade, quais são as áreas do cérebro que são ativadas nesses momentos de luta e fuga, né? Que geram essas crises de ansiedade. Então, realmente é um conteúdo bem legal. Tem uma parte que vocês começam a comentar sobre a parte racional da parte emocional. O Sim, quanto a gente usa, às vezes sem querer, né? Essa parte para poder justificar nossas respostas, né? sim, a nossa parte, como você falou, a nossa racionalização, né? O porquê a gente explica a razão do nosso comportamento, né? É aquele cara que fala, não, preciso beber uma garrafa de cerveja quando chega em casa porque meu dia foi muito estressante. Ele não precisa fazer isso, ele está Sim, racionalizando aquela situação para como se fosse um gatilho para amenizar a ansiedade que ele sente. Então, isso não tem nada a ver, mas é uma racionalização que a gente usa. E a gente usa isso para tudo, né? Eu faço isso porque eu tenho que fazer isso para que. Na verdade, muitas vezes a gente não precisa fazer isso. A gente simplesmente cria um motivo para agir dessa forma. sim, e pode ser uma forma de justificar uma culpa que você possa sentir por fazer aquilo também, né? Sim, Enfim, exatamente. a gente tem desculpa para tudo. A gente tem essa parte analítica, né, do nosso cérebro, que também é a mesma que é utilizada na racionalização, que é a parte frontal, né, do cérebro. E a gente tem que saber, acho que isso é importante, né, das pessoas saberem, por isso que é muito legal você estudar neurociência. Uma vez que você começa a estudar, você começa a compreender como o seu cérebro funciona, porque a gente nasce e a gente não, o cérebro não vem com um manual de instruções, né? Então, Verdade. a gente não é ensinado na escola a ser pessoas mais racionais, saber gerenciar melhor as emoções, ter mais empatia, mais inteligência emocional, como lidar com essas situações que são comuns do dia a dia, né? Todo ser humano vai ter que enfrentar a adversidade em algum momento da vida. Só que a gente não é ensinado como o nosso cérebro funciona e como a gente pode lidar com essas adversidades da melhor forma possível. Então, esse papel da neurociência é fundamental para que a gente aprenda a entender como o cérebro funciona e a lidar melhor com as emoções. É verdade. E o mindfulness, tocando agora no assunto, né, nessa Aham. abordagem, nessa ferramenta, é algo realmente incrível para fazer com que a gente tenha um gerenciamento melhor das nossas emoções. E é um negócio que a gente pode fazer sem ter esses rituais que a gente tem a ilusão, né? Do tipo, para você meditar, você tem que sentar, cruzar a perna, pôr a mão no lugar. Na verdade, você pode simplesmente prestar atenção onde você está, né? Você só tem que usar o seu foco para sair daquele turbilhão e reencontrar o seu centro, né? Exatamente, muitas pessoas acreditam que só por ter a palavra meditação envolvida, né, meditação mindfulness, já dá a entender que é alguma prática transcendental, esotérica, É isso aí. espiritualista, alguma coisa mística, e não tem nada a ver, né? Pode ser utilizado dessa forma, no Zen budismo,
no hinduísmo, mas da prática secular, você não precisa ser uma pessoa religiosa nem espiritualista para obter os benefícios dessa prática. Eu comecei a meditar quando era bem jovem, assim, com 16 anos. Eu comecei a fazer yoga e eu fazia o mindfulness sem saber que o nome era esse, mas a minha professora ensinava essas técnicas de meditação e de atenção plena, que é isso que mindfulness é, né? Traduzido assim, numa tradução para o português seria atenção plena. E eu comecei a fazer com 16 anos, fiz durante um ano e meio, quando eu comecei a fazer yoga. Realmente era muito bom isso. E era justamente na época que eu estava terminando o ensino médio. Era a época que eu precisava fazer, no caso, vestibular. Não tinha nem na época, mas eu precisava escolher a minha profissão, precisava fazer o vestibular. E realmente me ajudou muito. Claro que a prática de esporte também me ajudou. Eu sempre tive uma rotina de vida saudável, porque eu nunca bebi, nunca fumei. Isso também me ajudou bastante a ter uma qualidade de vida melhor do que muitos dos meus concorrentes na época. Mas a prática de mindfulness já começou na minha vida nessa época, com 16 anos de idade. E aí depois, ao longo do tempo, eu parei de fazer o yoga, eu me mudei, né, do lugar que eu morava as aulas eram presenciais, não existia essa coisa de ter esse privilégio de fazer uma aula EAD. online. E acabou que eu fui praticando, fazendo assim, mas cada vez com menos periodicidade. Ano passado, mas assim, eu sempre utilizei essa técnica sempre que eu precisava. E ano passado comecei a colocar em prática todos os dias. É, uma daquelas resoluções de fim de ano que muita gente não cumpre, né? Ah, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Então, de 2019 para 2020, eu fiz essa resolução de que eu meditaria pelo menos uma vez por dia, nem que fosse por poucos minutos. E aí eu comecei realmente, eu meditei pelo menos por poucos minutos todos os dias do ano passado, e é uma prática que eu tenho colocado hoje em dia, porque tempo a gente tem. Como a gente falou aqui, você não precisa de horas, você não precisa ser um monge, você não precisa ser nada disso para se beneficiar da meditação. Então, com poucos minutos, você já pode já praticar a atenção plena e já ser beneficiado por isso. E em relação aos estudos, aí a gente pode abordar em tópicos, né? Existem vários benefícios para quem pratica o mindfulness, não só no momento que a pessoa está praticando, mas ao longo da vida, né? Os benefícios são duradouros. É uma prática que, na verdade, não faz parte da aprendizagem, ela facilita, mas ela deveria ser adotada para a vida, né? Sim, então, infelizmente indicam muitas coisas, né, assim, alguns amigos meus concurseiros, aí o cara fala: você estuda, o que que você faz para manter o foco? Ele podia se beneficiar de uma prática de mindfulness, mas não, ele toma Ritalina, aí vai começando a tomar vários estimulantes, vários fármacos, várias coisas que têm os efeitos colaterais bem ruins, né? Então, é uma coisa natural, é respirar, né? Uma prática de atenção plena e que não tem problema nenhum, é como se fosse a hipnose em si, né? A hipnose é uma ferramenta que você, depois que aprende, você pode utilizar ela e não tem efeito colateral nenhum, ela só traz benefícios. Mas Verdade. a nossa sociedade, ela é muito focada naquela resolução, né? Naquele resultado imediatista. Então, assim, eu quero estudar agora, eu preciso tomar aquele negócio, aquele fármaco para resolver aquele problema naquele momento. Não pensa muito no longo prazo e não pensa nas consequências que isso vai acarretar. Então, acho que as pessoas têm que mudar essa mentalidade, assim, de criar bons hábitos, praticar boas ferramentas que ajudem ela não só no momento que ela está precisando, mas que seja uma coisa duradoura, né? Que seja para o longo da vida. E aprender, né? É uma aprendizagem, faz parte, né? E a maioria das pessoas, principalmente estudantes, pelo menos os que eu conheço, não, como falei, preferem utilizar fármacos, preferem utilizar Ritalina, outros estimulantes, do que praticar meditação, porque acreditam que é coisa de gente mística ou de velhinho, ou Dizem. sei lá, não tem. Alguns até se identificam, né? Mas aí vai da personalidade da pessoa. Mas a grande concentração dos estudantes ainda não sabe os benefícios que essa prática pode gerar no momento que ela está praticando, mas também para o longo prazo. Quem sabe a nossa conversa hoje pode estimular o pessoal a olhar com outros olhos, talvez, né? Sim, Experimentar, fazer um dia para saber como melhora ou não. e é simples, né? Acho que eu vou deixar essa dica, assim, né, de como a pessoa
pode começar a praticar para o final da nossa conversa. Tá Primeiro, bom. acho que seria legal para a gente falar dos benefícios para as pessoas entenderem por que fazer, por que praticar, e aí no final a gente mostra, né, uma ferramenta que eu acho bem interessante, que foi até uma professora minha, a doutora Elisa Cosasa, ela é neurocientista e ela é uma das pessoas que mais entendem da meditação e da neurociência, né? O que a meditação realmente promove no nosso cérebro. Ela já teve encontro com Mathieu Ricard, que muitas pessoas que estudam meditação conhecem com esse título de a pessoa mais feliz do mundo. Ele era um doutor francês, não médico, na verdade acho que ele é microbiólogo, e ele foi estudar no Nepal, e aí ele começou a estudar essas práticas de meditação lá, e ao longo do tempo ele se apaixonou, acabou largando a França, indo morar no Nepal e virou monge. E ele é conhecido como a pessoa mais feliz do mundo. Ele nem gosta desse título, como ela fala, porque também não tem como medir isso, né? Então, tem mais de 7 Sim, bilhões de pessoas no subjetivo. mundo, mas enfim, ele tem esse rótulo, e a meditação realmente faz com que você seja uma pessoa é, mais, tem mais bem-estar, digamos assim, você seja mais possa gerenciar melhor suas emoções, pode ter mais bem-estar e pode realmente de fato ser mais feliz. Então, acho que o primeiro ponto assim para a gente falar de uma coisa que a meditação ajuda bastante as pessoas, e principalmente os estudantes, pessoas que estão mais estressadas em momentos de Enem, ou momentos de pré-prova, pré-teste, é que a meditação mindfulness realmente diminui o estresse, né? Isso é comprovado cientificamente. Tem um estudo da Universidade de Carnegie Mellon, eles descobriram que a prática de mindfulness ajuda muito nessa questão. A pessoa, quando está estressada, ela diminui a atividade na área do cérebro responsável pelo pensamento consciente. Então, enquanto aumenta a atividade nas regiões que ativam essa resposta ao estresse, o mindfulness é capaz de inverter esses padrões, até mesmo em períodos em que a pessoa não está meditando. Ela reduz os níveis do estresse no corpo, né? É isso que eu te falei. Ela não diminui só na hora que a pessoa está meditando, mas ela faz com que essa reação ao estresse, essa reação de luta e fuga, essa estimulação da amígdala, né, que faz com que a gente libere cortisol, libere adrenalina, seja realizada de forma mais lenta. A gente consegue, aos poucos, com essa prática, fazer com que a amígdala não seja tão estimulada. Então, esse é o primeiro benefício. A pessoa que medita e pratica o mindfulness, ela já vai perceber, não só no momento que ela está praticando, o estresse dela sendo reduzido. Ela vai reduzir essa reação de luta e fuga, vai reduzir essa ansiedade. Isso não vai ser uma coisa só no momento da prática. Ela vai perceber esse bem-estar no longo prazo também. Uma das coisas que eu comento com os estudantes que eu atendo é que conforme você faz uma vez aquilo, você precisa de uma baliza para aquilo, para você entender como funciona, um guia para aquilo. Na segunda vez que você faz, você já não precisa mais tanto. Na terceira vez, você já não precisa mais de nada, você já vai sozinho. Então conforme você vai praticando, você vai treinando o teu cérebro para ele poder lidar dessa forma, né? Você vai criando novas redes ali, né? Para ele poder entender que é muito mais, como eu vou dizer, a recompensa é muito maior quando você sofre menos, né? Então eu não sei se a explicação mais científica seria essa, mas o ato de você criar uma rotina de meditação, de prática de meditação, você vai habituando o teu cérebro a meditar e a achar o resultado da meditação sozinho, né? Sim, sim. É isso que eu falei, assim, esse estímulo da amígdala, né, quando você faz a prática da meditação, você vai criando uma neuroplasticidade, né, novas Exatamente. conexões neuronais vão surgindo, e aquele gatilho que causava aquela reação de luta e fuga, ele começa, começam a ser criadas novas regiões neuronais, novos caminhos, né, para aquela situação desafiadora, e a pessoa reage de outra forma. Então, com certeza, é uma prática que beneficia muito. Durante a pós, inclusive, o Dr. Daniel Goleman, né, o autor do livro Inteligência Emocional, essa palavra que é muito utilizada hoje em dia, né, é, ele fala sobre esse benefício do mindfulness em relação à mudança mesmo dessas conexões neuronais que são criadas a partir da prática da meditação.
o nosso córtex pré-frontal, né, principalmente do lado esquerdo, é a parte que faz com que a gente tenha mais domínio próprio, né, que a gente tenha mais autocontrole. Uhum. Então, por exemplo, se você passou por uma situação que você sabe que você vai ficar com muita raiva, você vai, de repente, falar alguma coisa que não queira, que depois você vai se arrepender, vai agir de uma forma que você sabe que não vai gostar depois. Mas muitas pessoas não têm esse domínio. Tem muitas pessoas que são assim, são muito mais explosivas, que Uhum. reagem, né, de certa forma, agressivamente, mas depois passa 5 minutos, a pessoa é como se a ficha caísse, a pessoa vai pedir desculpa e você sabe que ela não é assim, mas em certos momentos, em certas situações, ela age dessa forma. E quando isso acontece, é o que eles chamam de sequestro da amígdala. É quando a amígdala toma o controle. Então, assim, essa parte do córtex pré-frontal que a gente falou, que é a parte analítica, que faz as racionalizações, é como se ela tivesse meio que sem funcionar naquele momento. Então, a pessoa vai lá e descarrega tudo, fala várias besteiras, age de uma forma completamente inconsequente, mas aí depois que aquilo passa, essa reação de luta e fuga passa, a pessoa cai em si, aí pede desculpa, vê que fez besteira, não deveria ter feito nada daquilo. Então, isso realmente acontece. Você ativa mais o seu córtex pré-frontal, principalmente o lado esquerdo, que é essa parte do autocontrole, você estimula ele e não faz com que a amígdala, nessa parte do cérebro, que é responsável pela reação de estresse, de luta e fuga, te domine. Então, isso é realmente comprovado com a prática da meditação. Então, vai te ajudar nesse sentido também. Diante de situações que você poderia perder o controle, você vai ter mais autoconsciência e você vai poder agir de uma forma melhor. Você vai conseguir gerenciar melhor as suas emoções, com certeza. É aquela seria a falsa ideia da reprogramação, né. Eu luto tanto com esse termo de você reprogramar, mas no final das contas você está reestruturando, né, você está, reconstruindo, reforçando as suas conexões, né. E engraçado que eu estava fazendo uma pesquisa nos materiais de cursos que eu fiz, nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, vai, antes de fazer a pós e antes de entrar em contato com a neurociência como matéria, né. E eu fiz um curso da doutora Sofia Bauer, Uhum. em que ela tem um módulo em que ela fala de, meditação, de mindfulness, né, com neurociência. E é como se você tivesse lido para mim o que ela o que ela escreveu, que do estímulo, que afeta a amígdala, que diminui as reações de estresse e de medo, e que você aumenta a atividade pré-frontal esquerda, melhora a atividade racional, e assim a gente vai, né. E é tão engraçado porque a gente está trazendo uma solução tão simples, digamos assim, né, que é você incluir no teu dia um novo hábito e talvez você não dê tanta importância. E eu imagino, supondo que você, quando você me contou essa história de quando você era adolescente e você começou a aprender mindfulness sem saber que era uma meditação, né? Sim. Talvez se você tivesse a ciência de que você estava meditando, você talvez tivesse uma ideia, talvez não errada, digamos, mas que assim, você ficasse um pouco receoso do que, sabe? Tipo, vou meditar, putz, vai meditar, né? Então, talvez a gente tenha um problema mesmo de identificação das coisas, né? E isso Então, é normal, assim, existem muitos conceitos errados em relação a diversos tipos de práticas ou palavras, né? Como no caso da hipnose, que muitas pessoas não sabem nem o que significa. exatamente. Então, acho que como pessoas que gostam de ciência, de neurociência, de propor educação para as pessoas, acho isso fundamental, esse trabalho que você faz para as pessoas entenderem do que realmente se trata, porque tendo essa psicoeducação, né, entendendo como o cérebro funciona, e quais os benefícios dessas práticas, a pessoa pode realmente ter a atitude de implementar essas ferramentas dentro da vida dela, porque também não adianta nada você saber diversos tipos de técnicas e também não conseguir colocar em prática. Eu acho que o conhecimento em si ele é muito importante e é mais importante ainda quando você coloca ele em prática. Então, assim, eu sempre brinco com isso, quando eu vou aprender alguma coisa nova, eu sempre tento incorporar no meu dia a dia ou pelo menos aperfeiçoar algo que eu já faço. Porque não adianta nada, igual dieta, né? Você vai fazer uma dieta e a pessoa, você tem que, para ter uma dieta saudável, você tem que comer 3 tipos de alimentos, mas um só vai dar no Japão no outono, o outro na África em dezembro. Aí fala, meu, então não adianta, não vou conseguir colocar isso em prática na minha vida, então eu não quero nem saber, assim, eu quero saber aquilo que pode ser útil e que eu realmente consiga colocar em prática. Então a meditação é uma dessas ferramentas, porque como eu me colo eu, assim, eu sempre meditei, né, desde os 16 anos, mas com frequência de todo dia, eu estou fazendo desde o ano passado.
E eu tinha minutos para colocar essa ferramenta em prática, mas eu não me dava conta, né, de quão importante era e quais seriam os benefícios para mim. Então acho que a pessoa tem que ter essa capacidade de reconhecer que ela pode colocar em prática sim, que ela tem minutos por dia, todo mundo tem alguns minutos para isso, e cabe a nós saber ter as prioridades nas nossas vidas, né? Saber realmente investir o nosso tempo, que é limitado, em coisas que realmente vai nos ajudar. E com certeza a meditação é uma prática dessa, né? Tipo, quem não tem 5 minutos por dia para meditar, ou seja, quando acorda, ou depois do almoço, ou antes de dormir, todo mundo tem 5 minutos, 10 minutos. A pessoa passa horas no Netflix vendo série, não vai ter 5, 10 minutos para fazer uma prática de mindfulness? Com certeza tem, só que muitos, como você falou, tem esses conceitos errados, acredita que é coisa de monge, coisa de gente espiritualista, e não percebe os benefícios. No meu caso, com 16 anos, eu percebi os benefícios, mas não sabia nem o que era. Assim, era uma meditação que eu fazia que não sabia nem que era de mindfulness, era apenas alguns dos exercícios que eu fazia durante a aula de yoga. E com certeza foi algo que me ajudou bastante, que eu trouxe para a vida, né? E que eu tenho praticado com frequência desde o ano passado. Com frequência não, né? Todo dia, porque com frequência eu já fazia, pelo menos 2, 3 vezes por semana, Sim. mas todo dia, desde o ano passado. E uma coisa que você falou, que é muito interessante, Thiago, que eu ensino para os estudantes com que eu tenho contato, para os meus próprios clientes, né? Eu falo com eles sobre a necessidade de você treinar o seu cérebro para a prática de alguma coisa. Então, não adianta nada você saber um conteúdo se você não sabe como você vai usar esse conteúdo, né? Então, fica Sim, sem propósito, né? Você está lá, você estuda, 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 mas você nunca fez uma questão. Então, quando você chega na hora de fazer uma prova, na hora de pôr em prática o conhecimento, o teu cérebro não sabe como aquilo é cobrado, né? Então, a meditação é a mesma coisa. Falando de atenção plena, né? Que seria uma das formas mais simples, digamos, de meditar. Claro que não meditar exige um esforço, existe um controle de atenção ali, um esforço seu. Mas a gente tem uma série de conceitos que, como você falou, vem junto com essa onda da imagem da monja Coen, quando você fala de meditação, né? Ou então do Buda e tal. E as pessoas falam, não, porque eu não consigo parar é de o Dalai pensar. Lama. Dalai Lama, é verdade, com a sua roupinha. E você fala sempre assim, aquela ideia de, ai, porque eu tenho que parar de pensar, eu não consigo, tal. Então a gente pode, acho que eu tenho uma brincadeira que eu estava pesquisando hoje, e a gente pode começar para falar na prática do mindfulness. Pode ser? Claro. Eu estava pesquisando para escrever um texto sobre isso, né, para pôr no site, e aí eu vi lá um desenho, inclusive foi num slide do curso da doutora Sofia Bauer, né? Mindful ou mindful, do tipo mindful e mindful. Por que que um Mente termo é cheia diferente do outro? ou atenção plena, né? Exatamente, a mente cheia ou a mente atenta, né? Vamos jogar com as palavras, né? Aham. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque não quer dizer que você para de pensar, mas quer dizer que você pensa em uma coisa, talvez. Seja uma explicação para isso. Exatamente. É uma atenção consciente em relação àquilo que você está fazendo. E uma outra coisa também que a doutora Elisa fala comigo nessa live que eu mencionei, que está lá no meu Instagram, é Uhum. que o mindfulness você pode praticar não só no momento que você está praticando esses exercícios de respiração, porque as pessoas acredito que conhecem mais como esse tipo de exercício também. De você, por exemplo, eu coloquei um recentemente na minha conta do Instagram também, de você inspirar durante 5 segundos, segurar em 5 e expirar em 5 segundos. Uhum. Ou seja, você está realmente. E tem lá um Um timer, gráficozinho né? que para te Uhum. ajudar, um timer para te ajudar nesse sentido. Então você está realmente concentrado na sua respiração naquele momento. Mas atenção plena, né, como é a própria palavra do mindfulness, você pode praticar o tempo inteiro. Você pode praticar o mindfulness almoçando. Ao invés de você almoçar com a televisão ligada e segurando o celular, você para fazer sua refeição. Você come de forma mais lenta, você sente o gosto da comida, sente aquilo que tá, né, você está comendo, que você está ingerindo. Então, o mindfulness você pode aplicar em qualquer coisa na sua vida. É só você ter atenção, manter o seu foco, a sua consciência naquilo que você está realizando, porque a gente tem muitos estímulos hoje em dia, né? Acho que o ser humano está cada vez mais disperso em relação ao que ele está fazendo. Então, essa prática ela é muito boa por conta disso também, porque a gente vai tendo mais consciência daquilo que a gente está fazendo, e aí é uma outra coisa que vai ajudar o estudante também, que é ter mais foco.
Porque se você fica muito distraído, o cara vai lá e fala: "Não, tem que fazer esse método aqui de estudo". Aí o cara vai lá e faz 300.000 revisões, 10.000 mapas mentais, não sei o quê, e fica sempre procurando coisas. Não, o cara, através do mindfulness, ele fica mais consciente, ele consegue realmente colocar em prática, de repente, a melhor estratégia que funcione para ele, ao invés de ficar disperso o tempo inteiro, de tá no Instagram procurando uma coisa, uma dica, ou tá com essa fear of missing out, de repente tem alguma técnica nova que Sim. alguém sabe, eu não sei, eu então preciso aprender isso. Então ajuda no dia a dia nesse sentido também, de você se tornar uma pessoa menos ansiosa, mais focada, e com isso você com certeza vai ter melhores resultados. Você fica mais consciente, né, Thiago? Você fica mais presente no que você está fazendo. Então, talvez a tua percepção de aprendizagem mude. Você fique mais consciente Sim, de como você falou de comer, né? Eu vejo várias pessoas falando sobre o mindful eating, né? Então, você sente o gosto da comida, você faz um contato com aquela comida. E aí eu lembrei, eu vou acabar falando várias vezes da doutora Sofia, porque foi com ela que eu aprendi, então eu acabei ficando com isso gravado na minha cabeça. sim, sim. Mas ela fala muito da parte de apreciação. Eu estava dando uma olhada nas minhas notas, né? E aí eu tinha posto para a gente falar do sistema do parasimpático, do simpático, que não é simpático, né? E tudo isso, fazer alguma brincadeira sobre isso. Então, acho que a gente foi cobrindo as nossas bases. E aí, uma coisa que eu queria conversar contigo é saber, assim, além de falar um pouco sobre as dicas que eu dou para o pessoal, né? Validar isso ou não contigo, porque a gente tá eu falo como meditação, mas eu não sou um super meditador. Eu faço o mindfulness, mas eu faço de formas diferentes. Eu não tenho o hábito de fazer como você, por exemplo, todo dia faz um pouco, tal. Eu uso mais tipo como emergência, sabe? Do tipo, nossa, eu tô Sim, cansado, tô ansioso, eu preciso dar uma pausa. E aí e coloque eu em prática. eu coloco exatamente. E eu tenho algumas técnicas que eu uso, porque eu não sei se você conhece pessoas assim no meio que você trabalha ou nas suas amizades, mas eu já conheci algumas pessoas que têm dificuldade em respirar. E quando elas começam a respirar, elas entram em pânico, com medo de não respirar. E aí Isso eu fui é trabalhando comum formas mesmo. alternativas. Oi? Isso é comum mesmo. E é interessante porque é uma coisa normal. E eu lembro quando eu atendi uma moça, né, assim, ela falou para mim, André, eu sei que respirar é normal, eu sei que respirar é natural, mas quando eu começo a focar na minha respiração, parece que eu fico ofegante e começo a respirar muito fundo e parece que eu vou desmaiar. Eu falei, então a gente vai mudar o caminho, vamos trabalhar de outra forma. E aí eu trabalhei com ela, a mão no peito, para ela monitorar o movimento do peito dela na respiração. Não no ar entrando nem saindo, mas em si, em como o Sim, peito dela infla e sim. esvazia. E Isso eu é vi que percepção isso corporal. exatamente, e eu li a respeito disso nas anotações de aula, né? E existe um efeito físico. O toque físico ajuda a produzir ocitocina, né? Você tem o toque, o conforto, Sim. e aí você fica mais, digamos assim, é co- Diminui até a percepção de dor, o toque. exatamente, porque você muda você estimula, né, o seu sistema periférico, né? Você está tirando a atenção do Sim, lugar, né? o desconforto da dor é menor. Você divide a atenção nela, né? Então, é muito interessante. E outra coisa que eu queria, que eu quero falar, é eu uso na hora da prova, tem muita gente que tem o preconceito da meditação. Isso a gente já falou, e é um assunto que é muito recorrente. Meditação e hipnose, parece que a gente escolheu a área que tem assim, ó, vamos escolher a área de estudos, o campo de estudos que tem mais mitos, Mais preconceito. mais preconceito, para a gente poder quebrar. E foi muito engraçado como foi um trabalho. Eu vejo que a hipnose foi um trabalho que demorou um pouco, mas eu vejo as pessoas que pelo menos se mantêm presentes no meu perfil e me procuram e tal, é, já tem uma ideia melhor. Mas a meditação ainda tem uma barreira para a gente ultrapassar. E aí a solução que eu encontrei foi usar coisas mais práticas. Por exemplo, tatear uma caneta. Por exemplo, na hora da prova, começou a me dar aquele pânico, eu comecei a suar muito, né? E eu já eliminei da minha lista o calor, enfim, sobrou a ansiedade, então a gente tem que procurar uma solução. E uma das soluções que eu dei foi buscar um estímulo tátil, porque é o que dá para você fazer na hora sem causar muito furor ali, né?
Então, Não dá para botar uma música de cachoeira, né, para a pessoa relaxar na hora. Tem que pois ser é, algo e que ficar ela olhando para o tenha a mão. teto. Exatamente isso. Então, o que eu falo é, ou você põe as mãos para baixo da mesa e tateia a sua própria mão, para você sentir sua impressão digital e se conectar. E isso acaba, quando eu faço a hipnose, eu crio esse gatilho, né, Uhum. do toque, mas a leitura da caneta com o tato, eu vejo que o pessoal gostou muito, porque é muito prático, né? E talvez seja esse o lance, né? A gente achar os caminhos mais práticos, né? Sim, e principalmente nessas situações, né, que as pessoas não teriam recurso. Por exemplo, a gente deu aqui uma dica de um aplicativo. Na hora da prova, você não vai pegar o aplicativo, vai ligar e vai fazer uma respiração, né, sugerida naquele momento. Então, você realmente tem que aprender a lidar com as ferramentas que você tem à mão. Essa questão da caneta é realmente uma questão bem válida. Agora, se a pessoa for uma meditadora frequente, ela já vai perceber essas situações. Ó, primeira coisa, eu acho que ela já vai ser difícil ela ficar ansiosa ao longo da prova. Se você for um meditador frequente, assim, Uhum. você já vai ter um gerenciamento emocional melhor. E tendo esse gerenciamento emocional melhor, mas ainda assim, por algum motivo você fique mais ansioso que o normal, você já vai saber colocar em prática essa ferramenta automaticamente da respiração, porque respirar também você pode. Como você pode estar com a caneta naquele momento, respirar também você pode fazer a qualquer momento, inclusive você deve fazer. Então, essa meditação não, essa respiração consciente, como eu falei, de 2, 3 minutos, pode ser até no momento da prova. Vale mais Sim. a pena, sei lá, prova de 1 hora. Melhor que você invista 2, 3 minutos na sua respiração, você se acalma e faça uma boa prova, do que você passar 60 minutos ansioso, marcando qualquer coisa, arriscado até dar o famoso branco, que nada mais é do que uma Sim. hiperestimulação cerebral, né? Então, assim, você vai com certeza se beneficiar desse exercício. Então, é realmente algo muito válido e, como eu falei, quanto mais você colocar em prática, maior e mais perceptível vão ser os benefícios. Aproveitando para falar nessa questão da dor, tem uma série no Netflix que é Explicando a Mente. Tem uma parte lá que fala sobre meditação mindfulness, que, que mostra um monge, eu não lembro o nome dele agora, mas que foi pesquisado se não me engano, pelo Dr. Richard Davidson, que é uma das pessoas que mais estuda meditação, principalmente o mindfulness, né, no mundo da neurociência lá nos Estados Unidos. E foi observado que os monges frequentes, eles inclusive eles sentem menos dor e são menos ansiosos em relação às adversidades da vida, né, a estímulos que seriam dolorosos. O que acontece? Uma pessoa que, sabe, ó, daqui a 5 segundos eu vou te dar um beliscão no seu braço. A pessoa normal, só de você falar isso, antes de você falar, daqui a 5 segundos, a pessoa já começa a sentir a dor, antes de receber o beliscão, só porque já sabe que vai receber. O monge não. Ele tá tranquilão, tá bom, daqui a 5 segundos vai sentir dor, beleza. Aí o cara vai lá, dá o beliscão dele, aí sobe lá o nível de dor. Pã, subiu, e depois já desce de novo. A pessoa que não pratica meditação, só dela saber que vai doer, já dói antes. Já começa a ter essa reação de Ela luta já e fuga antes, sofre. esse desconforto já é maior. Então, já perceptível, é mensurável essa questão do meditador frequente e do meditador que não é frequente. Então, você consegue gerenciar muito melhor as suas emoções, ainda que seja uma situação desafiadora, a gente vai enfrentar diversas delas ao longo da vida, a gente vai conseguir reagir de uma forma muito mais tranquila se a gente colocar esses exercícios em prática, né? Então, é uma coisa que é para a vida, não é só para os estudos. Você pode usar para dormir melhor, você pode usar para enfrentar qualquer tipo de adversidade que você vai criar realmente essas novas conexões neuronais, você vai estimular mais o seu córtex pré-frontal, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, vai desestimular a amígdala a ficar criando sempre essa reação de luta e fuga, você ficar com mão suada, né? A pessoa fica com a mão suada na prova, vai ficar pingando, fica suando, ataque cardíaco. Exatamente. Isso tudo assim, já vai diminuir de uma forma absurda se você colocar essas estratégias em prática. E aí a gente volta para aquela parte de que a prática é o segredo, né. Então quanto mais você praticar, mais você vai deixar o teu cérebro, a tua percepção mesmo, a tua atenção preparada para lidar com aquilo, né. E não só por causa do estresse da prova, né, óbvio que você vai ter o estresse, mas o meditador vai encarar de uma forma diferente, a resposta vai ser diferente. E a gente percebe que o fato de você controlar sua atenção no momento da prática vai te servir de modelo
para controlar a atenção em diversas outras situações, né. sim, E uma das coisas que eu bato nessa tecla sempre é que quando você está fazendo uma prova, você tem muita ansiedade, porque você está com a sua atenção dividida. E você já passa a entregar a sua percepção para o pensamento rápido. E aí sim, você não tem o trabalho de lidar com aquilo mais, você só sente, você reage, aí vai para o amígdala e a gente se ferra, sim. sendo muito Aí claro. aí cria essa reação de luta e fuga, de ficar cada vez mais nervoso, e aí você aí pega uma questão que você não sabe, aí você fica: "Caraca, ele tá". E é engraçado porque, às vezes a prova nem tá tão difícil, mas você já bate o olho em 2 3 questões, você já fica muito nervoso, né, você já acaba achando que a prova tá pior do que está, e aí depois você vai, chega em casa: "Putz, eu sabia a resposta", mas na hora você estava tão nervoso que você não conseguiu nem prestar atenção, né, então, isso vai ajudar muito nesse sentido também, de você ter mais gerenciamento emocional, você ter mais autoconsciência para fazer com que você não fique nervoso e você consiga fazer uma boa prova e não chegar em casa e se arrepender. Putz, marquei a alternativa errada e agora, pô, errei. Isso vai evitar, a meditação vai evitar que isso aconteça. E aí a gente estava falando sobre, a prática, né, a meditação, ou as que ou fa nos estudos, as questões, tudo isso de você treinar, praticar, né, e aí você deixa de entregar para o pensamento automático a tua reação, né. Você passa a trabalhar melhor o seu foco e você consegue pensar melhor, buscar melhor as informações e tal. E aí, para quem está estudando, e para quem é estudante e está ouvindo a gente agora, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode introduzir no dia, no dia a dia, né, no cotidiano de quem está estudando, um momento de meditação. Você recomenda, a gente tem o aplicativo que você falou, tal, no teu perfil você tem lá o post que você faz a respiração. Eu aprendi essa Sim, respiração como coerência cardíaca, o 5-5-5, né. sim, sim. E a gente, assim, vamos falar na prática. Quando você está meditando, você tem uma preferência de horário? Você acha que ela é mais eficiente em algum horário do dia? Fala para mim, Thiago, o que que você, Eu a tenho sua meditado. prática. Aham, eu tenho meditado pelo menos 2 vezes ao dia. Eu Uhum, sempre faço a meditação quando acordo. Eu acho que isso é fundamental para começar bem. Aliás, eu tenho uma rotina diária, né, na verdade, uma rotina matinal. Antes de começar meu dia, eu faço certos exercícios, certas, atividades, porque como a gente estava falando, isso vai fazendo com que seja uma coisa automatizada. Então, se eu tiver boas práticas matinais, isso vai me ajudar com que eu tenha um dia mais produtivo. Então, a primeira coisa que eu faço, inclusive, é meditar. Eu acordo, na verdade, mentira. A primeira coisa que eu faço é beber um copo d'água. Já durmo com água, uma garrafa de água do lado, eu acordo e já bebo água. Aí depois que eu bebo a água, aí eu faço essa prática de mindfulness que utilizo o aplicativo da Meditação Natura, e aí você vai evoluindo ao longo do tempo, né? As respirações vão ficando mais fortes, o tempo vai mudando também. Por exemplo, hoje eu fiz 5 ciclos que a gente chama de respiração profunda, né? Você respirar profundamente, aí encher os pulmões e soltar, e fazer isso 21 vezes, 5 vezes. Então, assim, é bastante tempo. Se você uhum. quiser fazer menos tempo, se tiver um dia mais atrasado, um dia mais corrido, você pode fazer um ciclo de 21 respirações, que já vai ser o suficiente para te deixar mais tranquilo e mais centrado. Então eu faço isso, eu acordo, tomo um copo d'água e faço essa meditação logo em seguida. Depois eu faço um alongamento, né, corporal, que eu acho muito importante também, você alongar e mostrar para o seu corpo que você está saindo da cama, que você vai fazer outras atividades, né, que o dia realmente está começando. Aí tem aquelas coisas, escovar o dente, tomar um shot matinal, tomo ômega 3, assim, tenho essa minha rotina Uhum. matinal. E depois do almoço também, sempre que possível, também faço. Eu medito sentado, eu faço essa meditação primeiro na cama, eu bebo água, depois faço a meditação na cama, porque eu acabei de acordar, então eu não vou dormir. Eu sei disso, agora se Você eu não vai fizer à noite eu vou perder, dormir, eu não vou uhum. perder o meu sono. E aí depois do almoço eu faço uma sentada, já tenho meu lugar assim aqui em casa que eu costumo meditar, Seu cantinho. meu cantinho da meditação. Aí eu almoço, espero uns 10, 15 minutos,
e aí eu vou, sento e faço uma outra meditação, alguns exercícios de mindfulness de entre 5 a 10 minutos. E aí para dormir à noite eu faço auto-hipnose, que aí é um outro tipo Sim. de exercício, né, porque já realmente de redirecionando toda a atenção do meu corpo para ele ir se desligando e que eu consiga dormir de uma forma mais tranquila. É o downtime, o seu downtime, para você. É o meu downtime. Eu tenho o meu power down hour, que é o que eu chamo tipo a hora de desligar. Uma hora antes de eu Uhum, dormir, da hora que eu programo para dormir, eu já vou começando a fazer diversos tipos de coisas uhum. para fazer com que o meu sono Vai seja diminuindo os melhor. estímulos, aham. Já não vejo mais televisão, desligo o celular, não tem mais luz acesa dentro de casa, para o meu cérebro entender que já está na hora de dormir. Aí faço exercícios também de respiração, mas são bem mais rápidos, e Uhum. aí faço auto-hipnose, aí 5 minutos estou dormindo. Hoje em dia eu durmo de uma forma muito, muito fácil. Durmo até em avião, que era uma coisa que era impossível para mim até 10 anos atrás. Pois é, eu vi a tua história lá, você eu não lembro se foi no seu e-book sobre ansiedade ou se foi no teu perfil, em que você estava falando sobre auto-hipnose, e aí você falou sobre a tua autodisciplina, né, você mudou com a auto-hipnose a tua forma de Eu mesmo lidar fiz com a isso. minha dessensibilização ao A estímulo sua desse aversivo. perfeito, falou, é isso. Legal. Bom, vamos então agora para a gente poder encerrar o papo sobre, mindfulness e estudos, vamos fazer umas dicas então para a gente poder mostrar para o pessoal como a gente pode inserir isso. Você já falou sobre a sua rotina, às vezes as pessoas não têm essa, Esse hábito. podendo e aí a gente vamos falar sobre isso então. Dicas para a gente poder ter a atenção plena, o mindfulness dentro do nosso cotidiano. A primeira dica é que você, se você tiver algum tipo de preconceito, perca-o, Uhum. porque isso vai fazer com que você deixe de desfrutar uma ferramenta que é realmente extremamente eficaz. Então, se você tiver algum preconceito, faça e depois você vai ver que não tem nada de místico, nada demais, que realmente são técnicas de respiração que vão estimular o seu cérebro, vão fazer com que o seu corpo relaxe, você fique mais centrado, mais autoconsciente. Essa é a primeira dica. A segunda é, não adianta nada você saber disso e não colocar em prática. Então, assim, quebre seu preconceito, coloque em prática, teste, perceba quais são os melhores momentos para você. Para mim é muito bom logo que eu acordo, porque eu já fico mais tranquilo ao longo do dia, consigo focar e gerenciar a minha energia em coisas que realmente eu preciso colocar, não fico tão distraído, tão desatento. E se você puder também fazer no meio do dia, como eu faço depois do almoço, e à noite também você vai perceber que vai te ajudar, inclusive, no processo do sono. Como a gente já conversou aqui, esses estados de relaxamento, esses estados de atenção plena, de mindfulness, faz com que a nossa atividade cerebral diminua. Então, só de você colocar o seu cérebro sair de beta para alfa, a gente não está falando aqui coisa, vou entrar em alfa e vou ter visões. Não, realmente o cérebro funciona dessa forma. A gente, né, inclusive quando a gente dorme, a gente muda a frequência do nosso cérebro. A gente começa em alfa, né, vai ficando sonolento, depois vai para teta, depois vai para delta, que é o nosso sono de ondas lentas, que é o sono mais profundo que a gente tem. Que é Então, o a gente não está ideal para o falando nada. aprendizado, né. Sim, e é uma coisa que realmente acontece. Então, se você já fizer essa prática, já vai ajudar o seu cérebro a diminuir essa frequência cerebral para alfa, né, de ondas mais lentas, e vai te ajudar nesse processo do sono. Então, assim, acho que seria isso. Você primeiro, se tiver algum preconceito, não tenha. Aí você já vai ter as dicas que a gente já deu aqui, né? Você pode baixar aí o Meditação Natura, você pode procurar aí no meu Instagram, Thiago Garcia 77. Aí tem lá alguns exercícios também, e não sei se você também tem, André, Eu tenho umas mas pílulas no acho no que também não Spotify. falta Sim. algum, né, conteúdo a respeito disso. Então, no teu Spotify, busca aí no Uhum. teu Spotify e coloque em prática. Se você não colocar em prática, você não vai perceber quais são os benefícios, e depois de colocar em prática, acho que você também vai perceber quais seriam os melhores momentos para você usar essa ferramenta. Como você falou, você não é um meditador frequente, mas tem certos momentos que você utiliza. Então, você vai ter pelo menos essa ferramenta na mão, ainda que você não se torne um meditador frequente, você vai ter essa ferramenta para poder utilizar e desfrutar dos benefícios dela. Acho que seria isso. Primeiro, você acabar com o preconceito, depois você aprender a técnica, terceiro, praticá-la, e depois o quarto, aperfeiçoá-la e utilizar da melhor forma possível dentro da sua rotina.
A prática gera perfeição. É, e vai automatizar isso, e depois você vai cara, é muito bom, assim, parece que é coisa de: "Ah, não, é coisa de meditador, é coisa de monge", não é, realmente o benefício é muito perceptível, você vai ser inclusive a primeira pessoa a perceber, você que está praticando. Pois é, e Ah, deixa eu dar uma dica aqui também, claro, André, de um podcast que é bem legal, não um podcast só de mindfulness, mas é de uma amiga minha, da Regina Genetti, que não sei se você conhece, é o Autoconsciente. Ele ficou entre os 3 melhores podcasts do Brasil pelo IBEST ano passado. É muito legal, é muito interessante e ela é professora de mindfulness. Então, acho que seria legal as pessoas seguirem a Regina também no Instagram e esse podcast no Spotify, que é Autoconsciente. Vale muito a pena porque as pessoas vão. Ela fala bastante da prática de mindfulness na vida dela, como ela utiliza, os benefícios. Eu acho que é um conteúdo bem relevante para os seus seguidores. e o pessoal hoje gosta muito de podcasts e gosta de aplicativos, então quando a gente leva isso para eles, né, facilita. E uma coisa importante e que a gente acaba, eh, sem querer ajudando, é quando a gente fornece conteúdo desse jeito. O cara usa o celular para poder ouvir a gente falando. Não assistir Sim, só, ouvir. Então a gente está tirando a distração do celular para outras coisas, a gente está usando ele para você aplicar naquele momento, né? E o aplicativo também é fantástico. Eu tenho um post lá que eu estou construindo com dicas de aplicativos. Tem um monte, né? O pessoal tem toneladas de dicas de aplicativos, mas eu estou testando. Então eu vou colocar esse que você sugeriu para testar, para poder incluir nessa lista, porque a gente tem que aproveitar os recursos também, né? sim, sim. E é isso. Acho que se você puder utilizar a tecnologia ao seu favor, isso é muito importante, porque a gente fica só, né, vendo besteira, fica no Instagram vendo coisas, né, que não tem nada demais, Sim, passando o rolando para tempo. cima, passando o tempo de aquela forma automática, rolando, rolando, rolando. E você pode utilizar a tecnologia ao seu favor, inclusive com aplicativos de meditação, escutando um podcast com conteúdo relevante. Então, assim, a tecnologia é uma coisa muito boa, depende da forma que você utiliza, né. Pois é, em tudo, né? Tudo. A gente Sim, estava falando sobre estudar, usar recursos para você estudar, para você manter o foco. E aí nem entra no mérito muito sobre isso, né, de técnicas de estudos, mas hoje, quanto mais você controla a sua atenção e os estímulos para tirar ela de você, né, melhor você tem o desempenho. Isso em tudo, né? No trabalho, no estudo, para tudo. né, esse mito da multitarefa, né, parece que: "Ah, não, eu Exato. consigo fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo". Não consegue, você só Não, não consegue consegue. fazer bem uma coisa. Não é impossível isso. E eu já vi isso muito de mulheres. Ah, porque mulher consegue fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. É mito, pode ser homem, pode ser mulher, não tem diferença de gênero. O ser humano, ele não consegue fazer bem feito uma coisa que, se ele dividir a sua atenção, né, digamos assim. Independente do gênero, você vai ter que precisar focar naquilo que você está fazendo para fazer aquilo de forma bem feita. O requisito é: "Você tem cérebro?". "Tenho". Então você precisa de atenção. Pronto. Não, Não você dá pode para até ser fazer mais várias simples. coisas, mas você não vai fazer tão bem quanto se você tivesse focado só naquilo. Dá para fazer? Dá, mas você não vai fazer de uma forma tão tranquila. E isso é perceptível também. Existem estudos relacionados a isso. Então, não é um mito essa questão de: "Ah, faço bem 10 coisas ao mesmo tempo". Não faz. Você pode fazer, mas não vai fazer bem feito. Pois é, ainda mais quando a gente está falando de estudar, né. A gente está Sim, falando de uma atividade que necessita, de trabalho, de relevância, de concentração, de engajamento, para total. poder virar memória. Legal. E se tivesse que indicar algum curso de mindfulness, você acredita que vale a pena fazer ou você acredita que só usando os aplicativos e você treinando, você consegue? Então, se você é uma pessoa que acho que você pode começar sozinho, né, com essas dicas que eu dei desse meditação natura, Sim. né, buscando aí com essas referências, buscando lá a Regina, inclusive a Regina ela tem um curso de mindfulness, assim, então acho que primeiro você deveria experimentar a ferramenta para ver se você gosta. Depois, se Uhum. você gostar, com certeza valeria muito a pena você fazer com um instrutor, porque aí realmente os benefícios serão muito maiores, né? Uma coisa é você aprender uma técnica sozinho, né? Se ser autodidata, outra coisa é ter alguém ali te ensinando, né? Te mostrando realmente a melhor técnica para você. Isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Eu gosto mais dessas técnicas de respiração mesmo, assim, de ficar focado no tempo, de quanto tempo eu inspiro e expiro. Tem gente que vai focar mais em outras
outras atividades. Então, eu acho que é isso, você tem que primeiro fazer, se você gostar, aí você vai fundo, vai estudando, e principalmente para quem gosta de neurociência, assim, é uma coisa meio que hipnose, assim, você embarca, você vai querer sempre aprendendo mais, 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 Só e instigando, né? só instigando, aí vai, tipo, é como um bichinho que te morde, e depois você fica: "Caraca, quero aprender, quero aprender, quero aprender", porque realmente os benefícios são inúmeros. Eu acho que esse é um bichinho que aflige todo mundo que gosta de estudar neurociência, hipnose e essas coisas, né, Thiago? Porque a gente Sim. parece que consome e quer consumir mais e começa a ver conexões em tudo e começa a puxar e quer validar aquele conhecimento, fala: "Não, agora tem que ver se isso funciona mesmo". Então, eu Legal. fico me testando o tempo inteiro em relação a isso, né, tipo, o que que eu posso fazer para aperfeiçoar aquilo que eu já faço. E aí, nesse último ano, durante a quarentena, eu terminei a pós-graduação em neurociência e eu ajudei muitas pessoas em relação a essa questão de gerenciamento emocional, com técnicas de mindfulness, de auto-hipnose. E eu, pô, desenvolvi um treinamento, eu já estou para lançar ele, já estou com o conteúdo pronto, falta só gravar. E ele é baseado em 4 pilares, assim, é uma coisa que eu fui utilizando, assim, vendo que realmente funcionava de uma forma muito eficaz, mas eu não tenho tempo para ajudar todo mundo ao mesmo tempo, porque meu tempo é finito. Então, cara, eu pensei no seguinte: eu vou fazer esse treinamento, as pessoas vão poder acessar e, assim, vou escalar isso de uma forma muito grande e vou poder atingir muito mais pessoas. Ele é focado em 4 pilares. O primeiro é neurociência, porque é aquilo que a gente conversou, se a gente não entender o nosso próprio cérebro, você não é como se a gente ficasse perdido, a gente não tem o manual da nossa mente, a gente não sabe como o cérebro funciona. Então, através desse primeiro módulo, você vai entender como o seu cérebro funciona, essa reação de luta e fuga, como você pode utilizar técnicas para fazer com que esses estímulos aversivos, né, sejam diminuídos, até fazer com que eles sejam dessensibilizados e você tenha uma vida mais tranquila com aquilo que te fazia mal. A segunda coisa é a filosofia, que a gente até falou aqui também. Sim. E aí, a filosofia eu utilizo nessa questão de mudança de crenças, de você fazer um reframe, né, de você fazer Uhum. uma reformulação cognitiva em relação àquela situação. Então, você pode enxergar aquilo que te aflige de uma outra forma. Eu utilizo um pouco da filosofia estoica também, que é uma filosofia que eu acho extremamente interessante, que eu já estudo há bastante tempo. Aí o terceiro módulo é sobre meditação. Como meditação vai fazer com que realmente você tenha mais autocontrole, autoconhecimento, né, e um melhor gerenciamento emocional. E o quarto é sobre hipnose. E aí, tipo, cara, você vai ter todas as ferramentas ali para você ser uma pessoa mais tranquila, enfrentar qualquer tipo de adversidade sem entrar em pânico, sem ter crise de ansiedade, porque é uma coisa que você vai colocando em prática aos poucos, assim, é um treinamento de 30 dias e aos pouquinhos você vai colocando os exercícios em prática, você vai ver que depois de um mês a diferença é realmente absurda, porque não adianta também você pegar todo esse conteúdo, juntar tudo num dia só e a pessoa vai ficar maluca, porque tanta coisa para fazer, não vai dar para colocar em prática, e aí não vai adiantar nada, tem que ser Não um é passo a Netflix, né, passo. Thiago? Não, Que não dá você para tem maratonar isso, não dá para você maratonar o seu cérebro, você tem que ir dando pequenos passos exato. É um e treinamento mesmo. fazer é um treinamento, e é isso, acho que acho não, com certeza até o fim do primeiro semestre já vai estar disponível. E o nome é Tô na Maestria fila da já. Mente. É Maestria da Mente. Mais dedamente. Eu não vou nem entrar muito no mérito disso, porque eu te acompanho já faz pelo menos 2 anos, né. E quando você lançou o documentário sobre a hipnose no Brasil, eu fui acho que um dos primeiros a comprar. Ele saiu, eu já estava tipo: "Toma meu cartão, toma meu cartão". E eu O lembro que eu fiz hipnose é a muito além do mito. é, muito legal. E foi na época, eu estava fazendo o curso do Lucas Naves, Sim. e eu estava buscando informações, aí chegou teu documentário e eu entrei em contato com diversas escolas diferentes. A neurosensorial do Dr. João, para mim, foi fenomenal. Comprei o livro dele, devorei o livro dele, sabe? Então, eu creio que o próximo passo agora é essa educar, ajudar as pessoas a terem esse caminho, né? Então, eu fico E feliz que você você está faz isso fazendo muito isso, bem, meu. né. E você faz isso também muito bem, porque você tem um podcast muito interessante, tem o seu canal também no Instagram, então acho que, essa atitude que a gente tem, né, de divulgar o nosso conhecimento para as outras pessoas, acho que isso é fundamental para fazer com que o mundo seja melhor, né, porque tem tanta coisa ruim por aí, tanta coisa que faz mal, noticiário, agora esse tempo de pandemia, só morte o tempo inteiro, e as Pois pessoas vão é, ficando mais confusas, mais ansiosas. Se elas puderem gastar o tempo e a energia delas, né, investir o tempo e a energia delas em coisas que façam bem para elas,
acho que a gente está contribuindo bastante para a sociedade e para as pessoas de modo geral. Sim, e a gente tem, dentro do que nós fazemos, a possibilidade de oferecer para as pessoas, um pouquinho mais de autoconhecimento, né, que a gente não vai Sim, dar para elas isso, elas vão encontrar no tempo sim. delas, mas a gente está tentando achar uma forma de ajudar eles, né, a ter essa leitura melhor de si próprios, né. Uma outra coisa também que eu acho que é importantíssimo para finalizar é isso que você falou, assim, a transformação, a mudança só corre de dentro para fora, a pessoa Exatamente. que vai mudar. Não adianta a gente falar que eh, meditação faz isso, a hipnose faz aquilo. Beleza, a pessoa pode ter essa informação, mas se ela não quiser mudar, se esse desejo da mudança não vier dela, né, dessa consciência interna, porque e aí vão ser vários os gatilhos para fazer com que isso mude. Tem gente que muda porque perdeu o pai, tem gente que muda porque terminou um relacionamento, tem gente, enfim, existem milhões de motivos, milhões de razões que fazem com que as pessoas mudem de comportamento. E se isso não vier dela, não adianta a gente ficar falando para, né, falando dos benefícios, como fazer, porque a pessoa não vai colocar isso em prática. Então, isso é muito importante que a pessoa tenha essa consciência que não existe milagre em relação ao cérebro, à neurociência, em nada na vida, na verdade, né? Assim, tudo tem um porquê, pelo menos eu penso assim, nada é ao acaso. E você só vai ter esse benefício se você correr atrás, né, então, é isso, acho que eu admiro muito essas pessoas também que estão gastando, né, gastando não, investindo o tempo delas estudando o que a gente está falando agora, e que isso caia, né, que essa ficha caia na cabeça delas, que a mudança vem de dentro para fora, é interna, dentro dela que isso vai acontecer, e aí a gente só está aqui para ajudar, né, para ser tipo um guia dessas pessoas, né. Exatamente. A gente pode ser o Waze, mas não adianta nada a gente ser o Waze, a gente guiar o caminho, se a pessoa não fizer o que a rota que a gente está falando. Pois é, ela tá no A controle, pessoa, né. ela está no controle, a gente só ajuda, a gente, ó, faz esse caminho, tem esse, tem aquele, por aqui você vai chegar mais rápido, mas se ela não quiser se direcionar nesse processo de transformação pessoal, não vai adiantar nada. E esse é outro grande mito que a gente encontra, seja como terapia, seja como, praticantes de hipnose, e acho que o meditador nem tanto, mas quem trabalha com ferramentas, um pouco mais, terapêuticas, né, por assim dizer, a gente enfrenta na frente da gente, assim, pessoas que esperam que a gente faça um estalo, diga uma palavra e a pessoa magicamente elimine aquela dor, esqueça alguma coisa. A quantidade de mensagens que eu recebo perguntando se com hipnose você esquece tais coisas, ou você não lembra de tais coisas, ou se você muda tais coisas, é incontável. É muito Sim. muito engraçado, Thiago. Não, mas isso é propagado por diversas escolas que usam, a hipnose como se fosse uma ferramenta realmente miraculosa, né. Sim, E não é, mas eles fazem isso para trazer pessoas para fazerem os cursos dele que são caros, caríssimos, né, inclusive. O sim, cara paga 10, 12 mil reais para fazer um curso de uma semana, não aprender nada direito e tirar uma foto tomando champanhe. É isso. E aí o cara vai falar que cura, diabetes, cura câncer, cura tudo, é milagre, porque com a hipnose você fala com o seu subconsciente, e aí a hipnose é eficaz, e a psicoterapia não é, assim, várias bizarrices que quem não entende nada de neurociência, que não entende como o cérebro funciona, vai comprar isso. A pessoa está exatamente. desesperada. O cara, pô, eu quero parar de fumar, já tentei várias, né, diversos tipos de ferramentas e não consegui. Aí o cara vai falar pro paciente dele, ó, vem fazer o tratamento comigo que a hipnose vai conversar com o seu subconsciente, você vai parar de fumar. Eu Não vou vai te funcionar. reprogramar. Você vai reprogramar o teu cérebro e aí você não vai sentir mais vontade nenhuma de fumar. Não existe isso. Então, é um absurdo, assim, que a forma que as pessoas tratam esse tipo de ferramenta e e aí acaba gerando clientes que não vão resolver né, os seus desafios, os seus problemas, e ainda vão falar mais mal ainda da hipnose do que ela já é mal falada, né. Então, Sim. ainda vão ter mais pessoas para ficar falando mal de uma ferramenta incrível, porque elas aprenderam da forma errada. E a gente está aqui, a gente vai bater nessa tecla até o fim, Thiago. A gente vai Eu também, trabalhar tem muita para gente trazer. que não gosta, assim, de mim, já perdi bastante seguidor, não é que não gosta, assim, mas deixa de escutar o que eu falo, porque eu falo que é verdade, né. Infelizmente não tem milagre, não tem, é um processo que existe, são ferramentas que se você colocar em prática vão te ajudar nesse desenvolvimento, nessa coisa de faz comigo uma sessão, que aí você vai estar curado de todos os seus traumas,
e aí eu vou fazer uma regressão, e na regressão você vai, né, ressignificar tudo aquilo em uma sessão, tudo aquilo que você já vivenciou de ruim na sua vida. Meu amigo, não vai. Não é assim que funciona. Lamento de dizer isso, não existem milagres, existem ferramentas que te ajudam nesse caminho, e o mais importante de tudo, só vai funcionar se você quiser que funcione. O seu engajamento é Exatamente. fundamental. A gente anda lado a lado. Não tem essa de eu te carrego. Eu vou entrar na sua mente, aí eu reprogramo, não existe. Isso é uma coisa que lá nos Estados Unidos as pessoas nem usam muito, assim, pelo menos de forma mais científica, né? Um termo que as pessoas utilizam muito lá é rewired. É tipo como se fosse, né, fazer uma reconexão, né, tipo, Sim, do seu mudar cérebro, o... criar novos caminhos. Não é essa questão de reprogramar igual um computador. O cara vai lá, aí é muito essa analogia também, né? Porque não, aí existe a mente consciente, subconsciente, e aí o consciente é como se fosse o HD, e o subconsciente é o software, aí no subconsciente você vai mudando os programas e aí seu cérebro. Porra, isso aí é uma Vou instalar um analogia. aplicativo novo. Não, ridículo, assim, não tem o menor sentido, mas é a forma com que as pessoas, infelizmente, algumas pessoas abordam a hipnose hoje em É, dia. E na meditação também, cara, assim, aliás, acho que em tudo que é ferramenta, assim, de desenvolvimento pessoal, você vai achar cada bizarrice, vai ter meditação quântica, meditação disso, meditação daquilo, que aí a pessoa vai atrair uma energia tal com a meditação, sim. é muita doideira, assim, muito Magnetismo. magnetismo, não sei o que quântico, e aí as pessoas que são mais místicas, mais esotéricas vão comprar isso como se fosse verdade. Tem muita gente ficando milionária com isso por aí, né? Pois é. Pois é. E você sabe que Mas, é interessante que é, eu faço o que eu faço de graça, basicamente, né? Eu faço porque eu gosto, eu sou consumidor de conteúdo ávido, assim, eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de aprender, e eu senti que eu tinha que fazer alguma coisa para mostrar isso que a gente está falando agora. sim, Tentar, aos poucos, dar um pouco de conhecimento pro pessoal para não cair nessas, né? E a gente está aqui falando disso de graça, né? Enquanto isso, a é, gente vai ter consultas ali que vão ser milionárias para a gente poder criar soluções imaginárias, né? Terceirizar a nossa responsabilidade é engraçado. sim. E a pessoa não muda, né? Porque ela Não sempre se muda. coloca como é aquela É questão do passiva. fármaco, né? Não, é sem passiva. Ah, não, vou tomar isso que o remédio vai fazer isso. Eu vou naquele cara que o cara vai me programar. E a mudança nunca vem de dentro dela, nunca vem dela, né? Então, Sim. ela acaba que não muda nunca e vai ser É. a mesma pessoa para sempre. Você sabe que eu estava falando dessa parte da informática, né? Quando eu fiz o meu TCC lá em 2010, 2011, na pós que eu fiz em língua portuguesa, foi a primeira vez que eu tive contato com neurociência e com hipnose, porque eu fui pesquisar metáfora, sabe? E como Sim, a gente processa e fui cair no Milton Erickson. E naquela época eu estava focado na parte de linguística. E dentro da linguística, existe várias linhas que seguem a computacional. Então, a gente compara muito o nosso processamento cerebral com o do computador. Mas não é o contrário. Eles imitam o nosso cérebro, não é o nosso cérebro que imita o computador, sim, né? exatamente. O ser Então, humano que imita o cérebro humano para desenvolver a máquina. exatamente isso. Então, a gente processa as coisas de um jeito e eles estão copiando. Ou Sim. seja, não vem com essa história pra cima de mim. Não dá, eu não consigo engolir. Não dá. Eles utilizam de uma forma, como se fosse uma analogia, né, para mostrar como o cérebro funciona, mas acaba se tornando uma coisa muito pobre e fora da realidade. Isso que é E ruim, né? gera interpretações também, né, Tiago? Você abre Sim, margem para o pessoal ler o que quiser, né? sim. Aí você pode reprogramar, inserir um programa novo no seu cérebro e se você é um fumante hoje, amanhã você insere esse programa e aí você não vai fumar nunca mais. Pois é. E eu fiz um curso recente do Alberto Delisola, né? Sobre como, Sim, lidar com vícios, né? E ele tem um aham, módulo inteiro sobre neurociência do condicionamento e começa a fazer várias comparações, tal, Skinner, sabe? Foi aham. cavando ali, Faz né? análise funcional do vício. Pois é, mostrando, provando por A mais B que é todo um processo que é seu, é sua responsabilidade, você vai ter ferramentas para ajudar, mas se você não fizer a sua própria reprogramação, né, o seu reframing, né, de muita coisa e tal, Sim, você não sai do lugar. E eu acho que muita gente vai desistir no fim, porque vai ter que trabalhar.
terapia. Não tem como. Não tem como você fazer, tipo, um pacote de 4 sessões e a pessoa sair sem fumar mais, sabe? Ou ter outros vícios, claro. Tudo depende da pessoa. A mudança vem de dentro dela. Assim, a transformação ela é individual. E se a pessoa não quiser mudar, não adianta que não vai mudar. E aí, como eu falei, assim, as pessoas mudam por diferentes motivos. Tem gente que vai mudar só em relação ao cigarro, só depois que o médico chegar e falar: "Ó, se você continuar fumando, você vai morrer. Você está quase com câncer, você vai ter mais 6 meses se continuar fumando". Aí a pessoa, né, às vezes, algumas têm esse choque e mudam. Tem gente que vai mudar porque a mulher vai chegar e falar: "Ó, não quero mais você fumando do meu lado, se você continuar fumando, eu vou te largar". E aí o cara muda. Enfim, existem diversos tipos de situações que vão gerar essa mudança, vai variar de pessoa para pessoa. O ideal seria que a própria pessoa percebesse sem nenhum estímulo doloroso, né, de chegar a esse ponto de você ter que parar de fumar que você não morre, né. Teria que Sim, tão perceber extremo, né? chegar nesse extremo para mudar. E isso, assim, acho que com isso que a gente está fazendo, né, de mostrar realmente que não faz bem, né, que os vícios não fazem bem, que como o cérebro funciona, quais ferramentas você pode utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, isso já é um caminho. Uma pessoa pelo menos não vai poder dizer depois que não sabia, eu fumava porque eu não sabia, não tinha ferramenta nenhuma. Não, você está tendo a ferramenta aqui agora para você estudar melhor, você dormir melhor, você aprender mindfulness, você gerenciar melhor suas emoções. Aí, agora cabe a você querer colocar isso em prática ou não. Se você não quiser, você vai continuar a mesma pessoa, ontem, que foi anteontem, que foi antes de anteontem, não vai mudar nunca, porque você não se dispõe a isso. E não vai importar o que a gente faça, né, Thiago? Não importa. A gente vai continuar batendo na mesma tecla do tipo, vamos mudar juntos, eu te ajudo, mas você tem que dar os seus passos, né? O E processo ativo da pessoa. exatamente. Vai ter que ter engajamento, vai ter que ter disciplina, enfim, é tudo isso. E é realmente o que você falou, é para a vida, né? É para tudo, É para estudos a vida. e É tudo. para a vida. E o bom é que essas ferramentas que a gente falou agora, principalmente a hipnose e a meditação, é para a vida também. Então, assim, a gente está falando aqui em relação aos estudos, mas você pode utilizar para diversos tipos de situações. É claro que não vai ser de forma miraculosa, como vendem muitas vezes por aí, mas que com certeza vão te ajudar, com certeza vai. E tá na mão, né? Tá Tá na mão, é de disponível. graça, né? É de graça. Uma Pois vez que é. você aprende, ela faz parte da sua vida. Você não precisa gastar dinheiro, né, remédio, não vai te trazer efeito colateral, faz parte da sua vida. É um conhecimento extremamente valioso e muito pouco utilizado. Você vai transformar em recurso. Exatamente. Bom, eu quero te agradecer demais por ter passado essa hora aqui comigo, falando sobre tanta coisa e trazendo informação, dicas e a sua experiência. Tiago, foi um prazer falar com você, cara. Foi muito bom. Obrigado por você ter Pô, eu, vindo. eu eu que agradeço aí pelo convite, por ter compartilhado um pouquinho do meu conhecimento no seu podcast para os seus ouvintes. Bom, pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Esse conteúdo vai estar disponível no Spotify, em breve. A gente vai colocar também isso no vídeo, no canal do YouTube. Se o Instagram permitir, eu vou colocar também lá. E não deixa de também visitar o perfil do Thiago, que ele já falou. Eu vou deixar isso disponível também na descrição desse áudio e desse vídeo. E fica aqui comigo mais tempo. Tem tanto conteúdo aqui no Spotify, no YouTube para vocês. Até a próxima.